Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. Eu tinha dado uma saudação nessa palavra no domingo passado, para a honra e glória do Senhor. Eu quero colocar no meu canal aqui também, eu creio que Deus vai falar contigo nessa palavra, porque a palavra é dele, e a palavra do Senhor não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha que interessante, irmão. Vou tomar a leitura novamente. A terra era vazia e sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, percebe que tinha um mover do Espírito em uma terra que era vazia e sem forma. Só que por mais que tinha um mover do Espírito, você vê a terra vazia e sem forma. Percebe-se, tinha um mover do Espírito, mas a terra não mudava. A terra continuava vazia e sem forma. Eu vou repetir isso aqui. Percebe-se que tinha um mover do Espírito em uma terra que era vazia e sem forma. Mas embora tinha um mover do Espírito, a terra continuava na mesma. Eita glória! Já parou para pensar nisso? Tinha um mover do Espírito, mas a terra continuava vazia e sem forma. Já parou para pensar nisso? Porque não é só porque tem mover que está tendo transformação. Não é só porque tem mover que é avivamento. Avivamento não é mover. Avivamento é transformação de vida. Agora percebe-se que tinha o mover do Espírito, mas a terra continuava na mesma. Quando você está no culto no domingo falando em línguas, marchando, tudo isso aí é mover do Espírito. Mas isso não quer dizer que você teve mudança de vida. Porque não adianta estar no culto no domingo tendo mover do Espírito, mas na segunda não mudar de vida. Não adianta estar no culto falando em línguas, mas falando palavrão depois. Não adianta. Eita glória, falar em línguas é mover do Espírito. Percebe? Não adianta estar no culto profetizando, falando em línguas. Tudo isso daí é mover do Espírito. Mas não adianta ter mover do Espírito e continuar na mesma. A terra tinha mover do Espírito, mas a terra continuava na mesma, vazia e sem forma. Aleluia! Então percebe? Não adianta estar no culto profetizando, falando em línguas, mas continuar o mesmo linguarudo depois. Não adianta estar no culto marchando na presença de Deus, mas na segunda-feira continuar no baile funk. Eita glória! Não adianta estar no culto, no domingo, tendo mover do Espírito, mas na segunda não mudar de vida. Aleluia, Jesus, eu vou falar. Glória a Deus. Percebe que a terra tinha o mover do Espírito, mas a terra continuava vazia e sem forma. Então percebe, tinha o mover do Espírito, mas a terra não mudava. Não adianta ter mover do Espírito e não mudar de vida, rapaz. Aleluia, Jesus. Eita, glória a Deus. Mover não é transformação de vida. Mover não é avivamento. Avivamento é transformação de vida. Aleluia, Jesus. Eu vou falar tudo. Glória a Deus. Percebe? Eita, Jeová, eu vou falar. Aleluia. Percebe? Tinha mover do Espírito, mas a terra continuava na mesma. Não adianta ter mover e não ter transformação de vida. Não adianta ter mover, mas não ter uma mudança de vida. Não adianta. Isso que você tem no domingo é movimento do Espírito. Mas só você sabe que a mudança vem só por meio da palavra. Você quer ver uma coisa? Entenda isso daqui, entenda isso. Olha que interessante. A terra era vazia e sem forma. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então percebe, tinha um mover do Espírito, mas a terra continuava na mesma. Porque não é mover que significa que teve mudança. E o que é que trouxe preenchimento para a terra então? O que trouxe preenchimento para a terra foi quando Deus começou a falar que haja luz, houve luz. Quando Deus disse que haja firmamento no meio das águas, separação de água entre águas. E Deus disse que a terra produz relvas. Então percebe, o que trouxe preenchimento para a terra e o que foi dando formosura para a terra, o que foi formando a terra, era o que saía da boca de Deus. Então não era o Espírito. Percebe, o Espírito tinha mover. Mas só a palavra que preencheu a terra e deu forma para a terra. Não, vou repetir isso aqui. Percebe? Tinha o mover do Espírito, mas só a palavra trouxe preenchimento para a terra. Olha que tremendo. Olha que tremendo isso. Tinha o mover do Espírito, mas a terra continuava sem forma e vazia. E o que trouxe preenchimento para a terra que era vazia e sem forma, era o que saía da boca de Deus. Foi quando Deus começou a falar que haja luz, houve luz. Quando Deus começou a fazer separação entre águas e águas. Quando Deus disse que haja luminares no céu para fazer separação entre estações de dia e noite. Então percebe, era o que saía da boca de Deus que preencheu e deu forma para a terra. Não era o mover do Espírito. Porque só a palavra tem poder de preencher e dar forma. Tá vazio? Vai pro culto ouvir a palavra. Porque só a palavra tem poder de encher sua alma, preencher sua alma. Tá vazio e sem forma? Vai pro culto ouvir a palavra, porque percebe que só a palavra preencheu uma terra que era vazia e sem forma. Aleluia! Jesus disse, vocês já estão limpos só pelo poder da minha palavra.
A palavra tem poder de limpar, a palavra tem poder de preencher o vazio, a palavra tem poder de dar forma. Olha que tremendo. O Espírito ele move, mas só a palavra preenche. Eita, glória a Deus! Aleluia! Não adianta ter movimento sem palavra. Movimento sem palavra é só movimento. Movimento com palavra é preenchimento. Aleluia! Glória a Deus! Percebe que a terra era vazia e sem forma. Tinha um Espírito se movendo, mas a terra não mudava. Não adianta ter mover e não mudar de vida. Não adianta estar no culto no domingo, eita glória, mas não mudar de vida depois. Não adianta estar no culto, pregando a palavra, ouvindo a palavra, mas não mudar de vida. Não adianta. Não adianta estar no culto profetizando, não adianta estar no culto ouvindo louvor, glorificando a Deus, mas depois colocar um funk dentro da sua casa. Não adianta. Eu vou falar, Jesus. Não adianta. Não adianta estar no culto no domingo, mas não mudar de vida depois. Tudo isso aí que você tem no domingo é movimento do Espírito. Mas não adianta ter mover e não mudar de vida. A terra tinha o mover do Espírito, mas a terra continuava vazia e sem forma. Aleluia! O que trouxe preenchimento para a terra foi o que saiu da boca de Deus. Porque Jesus disse, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse isso para o diabo. Lembra em Mateus capítulo 4? O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o que sai da boca de Deus que preenche você. É o que sai da boca de Deus que preenche a sua alma. Porque o homem não vive só de pão, viverá toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora entenda isso, para finalizar. Percebe, a terra tinha o mover do Espírito, mas a terra continuava na mesma. Mas só a palavra trouxe preenchimento para uma terra vazia e sem forma. Não adianta ter mover sem palavra. Tem que ter mover com palavra. E outra coisa, aprenda isso. Não é só porque tem movimento que tem transformação de vida. Isso não é avivamento. Avivamento é transformação de vida. Percebe, a terra tinha um mover do Espírito, mas a terra não mudava, continuava na mesma, vazia e sem forma. Reflita nisso. O que trouxe preenchimento e preencheu uma terra foi a palavra. Só a palavra tem poder de preencher você. Só a palavra tem poder de transformar você. Porque não é só porque você está tendo mover que você teve mudança. Reflita nisso em nome de Jesus.